No início, no princípio, no Éden, Deus nos encarregou de gerarem, de terem filhos, de estar cuidando dos mesmos. E dentre estas priores do texto, nós temos que analisar um ponto principal. Se Deus nos deu uma missão específica, que é cuidar, demonstrar, ensinar, transmitir ensinamentos literais de vida aos nossos filhos, nós temos que desenvolver 3 razões, ou conhecer 3 razões principais acerca deste ponto. Primeiro, para nos mostrar o seu favor. Repita comigo: para nos mostrar. Para nos mostrar o seu favor. O seu favor. Segundo ponto, para criá-los em Deus. Para criá-los em Deus. Vamos juntos, para criá-los. Para criá-los em Deus. Em Deus. E terceiro, para encaminharmos a geração seguinte. A geração seguinte. Na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Então vamos repetir. Para encaminharmos a geração seguinte. A geração na seguinte. Na vontade de Deus. Então são 3 razões, ou 3 importantes razões, que são expostas nesse primeiro tópico para nós. Para que Deus nos dá filhos? Em primeiro ponto, para nos mostrar o seu favor. Então Deus direciona essa expressão como um favor, para que possamos recebê-lo de forma tão agradável. Deus nos ama, seu coração paterno desejava compartilhar conosco a linda experiência de criar filhos. Eles não nos são dados para nos sobrecarregar ou nos fazer sofrer inutilmente, mas para formarmos a semelhança de Deus, o Pai eterno. Então, neste primeiro ponto, para nos mostrar o seu favor, a Bíblia está nos mostrando que Deus, Ele nos dá a alegria de estar cuidando destas pérolas, deste tesouro que o Senhor colocou nas nossas mãos, aos nossos cuidados, que são nossos filhos. E como somos pais no presente, hoje, quantos têm um filho? Levanta-se sua mão. Quantos têm 2 filhos? 3, 4. Eu continuo a levantar 4. Só tem uma, fica bravo. 5 ou mais. Falei minha irmãzinha. Tem alguém com 5 ou mais? Muito bem. Dentro desta visão de guardar, cuidar, preservar, nós temos que observar alguns pontos importantes. Sim, a alegria do favor de Deus é nos conceder esta bênção de termos filhos, e desejou compartilhar conosco esta graciosidade. Então nós temos que entender que não foi inútil este favor, e que o meu esforço para conduzi-los a uma vida sociável plena não é inútil, e que também o meu esforço para conduzi-los dentro do contexto cristão, espiritual, dentro da visão do educador cristão que os pais são, que não podem desvirtuar a sua visão desse foco principal, educá-los no temor do Senhor, dar-lhes o legado de servirem a Deus como você serve, dar-lhes o legado de vivenciar a sua vida para com Deus como você serve. Então eu tenho 3 exemplos deste primeiro ponto para nos mostrar o seu favor. Se você olhar para o texto sagrado do Velho Testamento, você vai observar que o povo de Israel, ele centralizava sua atenção na posteridade seguinte. Todos os pais, principalmente os patriarcas, eles cuidavam plenamente de conduzir os seus filhos no conhecimento de Deus, o grande Deus de Israel, e dar-lhes o entendimento dessa palavra de uma forma completa, desde a sua tenra idade. Já encontrava o sentimento do garoto no seu coração, nos 3 anos de idade. Ele já começava a desenvolver as suas primeiras expressões de fala, 2 anos, 1 ano, enfim, quando ele estava com a formação da sua fala praticamente pronta. Então eles já introduziam o conhecimento das Escrituras e o temor de Deus para os filhos, desde a sua tenra idade até alcançar a sua juventude, e como diz Provérbios, para ele não se desviar daquilo que ele estava sendo conduzido
e aprendendo. Então, houve legados. Se você olhar lá nos patriarcas, você vai perceber que foi passando de pai para filho os seus legados. E a bênção do pai para os filhos era sobrenatural. O pai abençoava o filho e o filho dos seus filhos. Nessa geração atual que estamos vivendo, os dias atuais, os dias modernos, nós estamos perdendo os valores dos pais abençoar os seus filhos em muitos lugares. Muitas famílias, os pais não conseguem desenvolver a ação de abençoar os seus filhos já na sua tenridade. Como assim? Desenvolvendo o sentimento de Cristo a ele e conduzindo-lhe a vida cristã de uma forma completa, mostrando-lhe o caminho. Evidente que nós não vamos centralizar essa expressão com fanatismo que não é cabível ao educador cristão, colocando simplesmente uma Bíblia nas suas mãos e obrigado a fazer coisas espirituais que uma criança não entende, não compreende. É evidente que não, mas nós vamos conduzi-los de acordo com a faixa etária de idade a um conhecimento de Cristo em uma linguagem simples, sadia, pura, para que a criança venha compreender quem é Deus para ela e o que o Senhor se apresenta, como Deus se apresenta para o ser humano, para que Deus enviou o seu filho. Então essa responsabilidade, primeiro, não faz parte do pastor da igreja, faz parte do educador cristão, que você é um pai, conduzir o seu filho ao conhecimento de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, se Deus nos mostra o seu favor, nos deu este poder de gerenciar o cuidado da nossa casa, da nossa família, é evidente que eu não posso me descuidar com os meus valores existenciais e espirituais, para formar principalmente, primeiro, o seu caráter cristão. Em segundo plano, desenvolvendo o seu caráter cristão, revelando a esta criança, esse adolescente, esse jovem, o caráter cristão. Então você vai formá-lo como um bom cidadão, um ser sociável que sabe se comunicar, entrar e sair em todos os lugares, e não vai sofrer quando estiver numa idade apta para estar no meio das pessoas, se comunicando em uma forma sociável na nossa sociedade atual. Então, em primeiro ponto, nós temos que entender que os nossos filhos estão perdendo muito, porque nós, principalmente os pais, não estamos tendo tempo para trabalhar o caráter de seus filhos, dialogar, conversar, desenvolver expressões sérias e reveladoras acerca da vida natural e conduzi-los ao entendimento pleno de quem ele é para a sociedade, qual é o seu valor dentro da sua casa e qual é o seu valor para Deus dentro da sua comunidade cristã, dentro da igreja em que ele congrega, que ele está todos os dias desenvolvendo